Já falamos sobre vários métodos e técnicas usados na terapia, e hoje decidimos dar uma olhada mais de perto na terapia com animais de estimação, também conhecida como zooterapia, o uso de animais no tratamento e na prevenção de condições físicas e psicológicas. Sabe-se que os animais psicólogos têm um efeito benéfico em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, insônia e vícios. Os animais de apoio emocional não são como os animais de serviço, por exemplo, eles não são especialmente treinados, só precisam ser amigáveis e calmos. Leia mais sobre o assunto da CPTA Gestalt. Quais são os diferentes tipos de psicoterapia? Nos cartões, contaremos alguns fatos interessantes sobre como cães, gatos, cavalos, coelhos, pássaros e até mesmo répteis ajudam as pessoas a lidar com as dificuldades. 88% dos donos de animais de estimação estão convencidos de que eles reduzem os níveis de estresse e os ajudam a lidar com as dificuldades e os desafios da vida. 74% dos donos dizem que sentem que seus animais de estimação têm um impacto positivo em sua saúde mental. 2. Como isso funciona? Os animais de estimação reduzem a ansiedade, a preocupação e a tensão. Reduzem os níveis de hormônio do estresse e uniformizam os ritmos cardíacos, normalizam a pressão arterial e previnem ataques cardíacos. E eles também ajudam as pessoas a se sentirem menos solitárias e isoladas se o tratamento exigir uma longa permanência em casa ou no hospital. Tudo isso cria uma espécie de bolha para ajudar a melhorar a condição da pessoa. 3. Os cães são os animais psicólogos mais populares. Entre eles, o primeiro lugar em popularidade pertence aos labradores retrievers. Em segundo lugar em termos de frequência de uso em terapia com animais de estimação. Depois dos cães, estão os cavalos. 4. De fato, qualquer animal de estimação pode ser um terapeuta para uma pessoa. Todos nós gostamos de criaturas diferentes. Algumas pessoas se sentem confortáveis com papagaios, enquanto outras se sentem bem na companhia de um porco-lobeled vietnamita. Sim, esses animais também estão na lista de animais adequados para terapia com animais de estimação. 5. Apesar de algumas doenças e condições tentarem ser prevenidas e tratadas com a ajuda de golfinhos, o uso desses animais é atualmente o mais polémico. Muitos especialistas acreditam que recorrer aos serviços desses mamíferos marinhos não é ético, já que eles não foram domesticados pelo homem e, portanto, não precisam de sua companhia ou cuidado. 6. Os peixes de aquário, por outro lado, são considerados animais de estimação perfeitamente éticos para uso em pet-terapia. Você já deve ter visto que grandes clínicas particulares geralmente têm aquários nos corredores. Eles não são apenas decoração. Estudos mostram que observar peixes é calmante, reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial e promove o relaxamento muscular. Você não concorda que é bom relaxar antes de entrar no consultório médico? 7 cães de terapia começaram a trabalhar no aeroporto de Berlim para ajudar a acalmar os passageiros que têm medo de voos e ficam ansiosos antes de viajar. 10 Sundes, um labrador e um cão vira-lata estão à disposição para ajudar a acalmar os passageiros. Todos eles têm experiência em terapia. Os cães estão envolvidos na reabilitação de pacientes com várias deficiências. Leia mais sobre o assunto como superar o medo. Instruções passo a passo. 8. Os cães ajudam as crianças com dificuldades cognitivas atrasos no desenvolvimento a aprender a ler. E você sabe porquê? Porque as crianças que leem em voz alta para cães se sentem mais relaxadas do que as crianças que leem em voz alta para humanos. Os cães não as interrompem, julgam ou apressam, o que significa que elas conseguem relaxar e se concentrar mais na tarefa em questão. 9. Em 2002, foi organizada uma campanha nas prisões australianas para ensinar os prisioneiros a se exercitarem com cães sob orientação de especialistas em cinema. Os resultados foram animadores. As pessoas que se exercitaram com os cães tiveram uma resposta emocional, maior empatia e comprometimento. E, portanto, estavam mais bem equipadas para reingressar na sociedade do que aquelas que não se exercitaram com os cães, enquanto os próprios cães ganharam habilidades úteis e um lar. Pedir ajuda significa cuidar de si mesmo. Marque uma consulta com um conselheiro para ajudá-lo a superar a crise e descobrir o que você quer da vida.